E aí, vamos lá, então. Certo? E fora essas legislações que eu coloquei para vocês, também é assunto da prova de vocês, capítulos dos livros, tá? Capítulos dos livros que tratam de captura e marcação de animais silvestres, de transectos lineares nas estimativas de densidade, manejo integrado de espécies ameaçadas. Então, tudo que a gente for falar um pouquinho hoje, pessoal, tá ligado com o conteúdo da prova de vocês, tá? Vocês vão ter que dar uma revisada lendo os capítulos dos livros, tá? Depois que a gente terminar, que eu terminar de falar aqui dessa aula, desses slides que eu preparei para vocês, a gente vai assistir um vídeo, tá? Que vai mostrar como é que é realizado o manejo de uma espécie. A gente vai dar um intervalo e na próxima aula, na próxima hora de aula, a gente vai fazer uma discussão, tá? Os tutores vão dividir a turma em 2 grupos, tá? Vão pegar aí, são 21 pessoas, são quantos alunos? Alguém pode me falar? Quantos alunos tem online? Eu quero que vocês dividam a turma ao meio, tá? Metade de uma turma vai tratar um tema e metade da outra metade vai tratar outro tema, certo? E eu já disponibilizei algumas coisas na plataforma para vocês, mas vocês vão ter 20 minutos para fazer pesquisas. E aí depois a gente volta para fazer o debatezinho, tá? Tudo isso, pessoal, está relacionado com as provas de vocês, tá bom? Então vamos lá. Em relação à política de manejo, ótimo, 9 alunos em cada grupo. Podem dividir aí, tá, pessoal? Os tutores podem dividir os 2 grupos aí, depois coloquem aqui, grupo 1 e grupo 2, os nomes dos alunos de cada um dos grupos, tá? E aí, vamos lá, o manejo de fauna, ele deve ser delineado em bases experimentais e hipóteses devem ser formuladas, tá? Então, quando a gente vai trabalhar um manejo, né, não é porque é um manejo que ele não vai ter uma certa característica de pesquisa também, tá? Eu vou ter que ter experimentos, eu vou ter que ter hipóteses traçadas para poder realizar o meu plano de manejo, para que esses resultados gerem conclusões que auxiliem no aumento do conhecimento sobre aquela população e sobre o método utilizado, para garantir com isso que as políticas públicas possam atuar garantindo a sobrevivência dessas populações, tá? É para isso que serve o plano de manejo, gente, para a gente garantir a conservação das espécies. Certo? E aí, vamos lá. Os princípios de um manejo sustentável, tá? Uma população, ela apresenta o seu crescimento determinado pela sua relação com os recursos do qual ela necessita. Isso aí é óbvio, né, pessoal? Então, vamos lá. Disponibilidade de alimento, abrigo, local de acasalamento, parceiro para acasalar, espaço e corpos d'água. Se eu tenho uma população que tem todos esses itens aqui, eu vou ter uma população de sucesso, eu vou ter uma população crescente, tá? Ela vai crescer cada vez mais. E aliado a isso, se não tiver nenhum predador para essa espécie, aí o crescimento vai ser exorbitante, tá? Então, para que haja um crescimento estável, além disso aqui, eu tenho que ter alguns fatores que vão contribuir que essa população não cresça, né? Não aumente o número de indivíduos muito rapidamente, tá? E um desses fatores é a predação, tá? A predação faz com que eu consiga garantir naturalmente, tá? Uma população equilibrada, certo, pessoal? E aí eu coloquei de novo o exemplo aqui da capivara, porque é um exemplo típico, né? É um animal generalista, como eu já falei para vocês. É um animal silvestre, ele ocorre aqui na nossa região, no nosso território brasileiro, ele se reproduz em território brasileiro, certo? E quando ele chega na cidade, ele encontra todos esses recursos para que essa população cresça cada vez mais. E o fator mais principal, ela não tem predador. Qual é o predador da capivara, gente? Respondam aqui no bate-papo. Qual que é o predador da capivara? A capivara é um mamífero de grande porte, tá? Quem que é o predador da capivara? Vamos lá, gente, respondam aqui no bate-papo. Isso, Ileana. São as onças, né? Os felinos, eles que são os predadores das capivaras. Como a capivara, quando ela chega em ambiente urbano,
não tem felino aqui, não tem onça aqui. Então a capivara não tem predador. Então as populações elas vão crescer muito, certo? Aliado a todos aqueles fatores que eu mostrei aqui para vocês anteriormente, certo? Tudo isso aqui, olha, ela vai encontrar, certo? Nas cidades. E aliado à falta de predação, então elas vão crescer muito, tá? Eu já mostrei para vocês, a gente já conversou um pouquinho nas nossas discussões lá nos fóruns, né? Que a gente viu alguns casos de capivaras com a população já grande dentro de condomínios que já estavam causando problemas, né, para as comunidades e que os animais, alguns foram abatidos e alguns foram retirados, né, que são técnicas de manejo para populações de grande porte, né, são técnicas aplicadas, tá bom? E aí, vamos lá. Alguns princípios aí do manejo sustentável, vamos continuar. Quando os recursos necessários para o crescimento de uma população encontram-se em disponibilidade ilimitada, ela pode crescer indefinidamente. E isso vai gerar um crescimento exponencial, ou seja, a gente tem ouvido tanto falar de curva exponencial ultimamente, né, do Covid-19, do coronavírus, aqui a gente vai ter uma curva em ascensão, certo? A população, ela vai crescer, ela não tem limite. Ela vai ter sempre recurso, ela vai ter cada vez mais condições de se reproduzir e de garantir com que os seus filhotes cresçam, né, e consigam chegar à fase adulta e com isso garantir a reprodução, então ela vai crescer cada vez mais, tá? E isso aí eu coloquei um exemplo aí do javali para vocês, porque são populações, eles vivem em bandos e são bandos gigantescos, tá? Então, quanto mais recursos esses animais têm, maiores as populações vão ficar, vão se tornar, tá, gente? E esses animais, em especial, eles causam problemas em diversos níveis para os seres humanos, tá? Eles causam problemas agrícolas, tá? Porque eles destroem as plantações, eles comem muitos tipos de plantações, além de fuçarem o solo inteiro. Então, eles realmente conseguem destruir uma plantação inteira em pouco tempo, certo? Eles são muito agressivos, são animais muito agressivos, e o javaporco, ele é mais agressivo ainda. Então, eles podem atacar seres humanos e podem atacar outros animais, tá? Rebanhos têm sido atacados, rebanhos de caprinos, ovinos e bovinos têm sido atacados por esses animais. Então, eles podem causar danos seríssimos, tá? Então, e pelo fato dele não ser uma espécie nativa e ele também não tem predador, então a gente tem um problema em relação a essa espécie, tá? E vamos lá. E o que acontece na natureza, tá? Para que a população ela fique estável, eu tenho, além da predação, eu tenho competição entre os indivíduos, eu tenho aumento da mortalidade e eu tenho a diminuição da natalidade, tá? Esses fatores aí, olha, são limitantes e estabilizam o crescimento. Então, naturalmente, pessoal, se eu tiver todos aqueles recursos para a população, aí eu tenho predadores, eu tenho a competição, eu tenho, às vezes, o aumento da mortalidade de alguns indivíduos, a diminuição da natalidade, eu vou ter uma população estável, certo? Eu não vou ter populações gigantes ocorrendo na natureza, certo? As populações vão ser estáveis, porque na natureza, se eu tenho uma população com muitos indivíduos, com um número muito grande de indivíduos, eu vou ter algum dano ambiental, porque eu vou ter mais consumo de recursos, eu vou ter mais competição, eu vou ter espécies que vão perder, certo? E é isso aqui é um dos principais fatores que a gente tem que ter muito cuidado com as espécies exóticas. Sim, o homem poderia ser um predador, mas, diferentemente das onças, né, que consomem várias onças soltas na mata, consomem vários indivíduos dessa espécie, a gente não tem esse hábito, né, de consumir capivara, certo? A gente não tem ainda. E então, o predador natural dela seria realmente os felinos. Então, gente, a gente tem, né, esses fatores que, associados à predação, fazem com que as espécies, né, as populações das espécies, elas sejam consideradas estáveis no meio natural, tá? E, ó, quando os recursos limitantes, eles são consumíveis, o tamanho da população tende a crescer, variando com a disponibilidade desse recurso.